direção da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor. Bendito Consolador. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo, quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. De frente pra luz. De frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, o bom samaritano saiu ao entardecer e um pobre encontrou, ferido a gemer.
parou a montaria e ao pobre socorreu. Com esse belo gesto, cumpriu a lei de Deus. O levita e o sacerdote, que eram tão religiosos, fecharam seus corações para o pobre sofredor. A fé sem obra é morta. Não adianta, meu irmão, a verdadeira caridade nasce no nosso coração. A verdadeira caridade nasce no nosso coração. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, que você é estrangeira, e o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro. Por toda a sua espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Um sentimento me ronda,
Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Ser tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde for. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Ser tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite a todos, bem-vindos ao Seara. Palestra transmitida pela TV Sical através do YouTube e do Facebook. Vídeos Espíritas também transmite através do YouTube. Web Rádio Portal da Luz e Seara de Jesus. TV Ediluz e TV Espiritize estão transmitindo também a palestra da noite de hoje. O programa Sical em Foco Online, todos os domingos, às 20 horas, convida um palestrante do Brasil. E agora eles convidaram o irmão Gustavo Cury, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele vai trabalhar o tema Como Lidar com as Emoções. É o evento que acontece todos os domingos, às 20 horas, agora dia 8 também. A transmissão é pela TV Secal através do YouTube. Hoje nós montamos as cestas básicas dos idosos. O grupo montou. E o que eu vou pedir agora, o pedido que eu vou fazer é para o mês de setembro. Estamos precisando de leite integral, farinha de milho, arroz, feijão. Feijão, nós zeramos o estoque, não temos mais nenhum quilo lá embaixo.
Então, é o que está chamando a atenção da gente, tá? Feijão é o maior problema nosso agora. Farinha de trigo, macarrão, bolachas doces e salgadas e açúcar. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. Lembrando aos irmãos que o nosso clínico geral está trabalhando na casa todas as quartas-feiras, e quem quiser consulta com ele tem que marcar com o nosso irmão Antônio durante a semana no horário comercial da casa. Nós temos ali na frente uma rifa de um Xbox que nós ganhamos da primeira-dama do Estado, e estamos fazendo uma rifa para manutenção da casa, para manter a casa, né? E é o preço de R$10. Se quiserem nos ajudar, estarei na frente com as nossas recepcionistas. Vamos elevar os pensamentos ao alto neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos presentes nesta casa e pedindo a este Deus que nos abençoe, nos ilumine cada vez mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberto a segunda parte do trabalho desta noite. Espera. Rosieginho. Vamos tirar também? E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean Lira. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Uma boa noite a todos que aqui estão presentes e também aos nossos irmãos que estão nos assistindo através das mídias sociais, da internet, que Deus possa confortá-los em suas necessidades. Inicialmente, gostaria de agradecer, como sempre de praxe, o convite da casa, dando a oportunidade para esse ainda imperfeito ser, trabalhar na busca pelo progresso. E também gostaria de lembrar, fazer uma menção, não é uma homenagem, porque nós somos muito pequenos ainda, mas um agradecimento ao nosso irmão Allan Kardec, porque agora, no dia 1º de agosto, fez aniversário a obra O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865, a publicação do Céu e o Inferno. Então, os nossos agradecimentos a esse irmão. Certa oportunidade, um velho sábio, no afã de trazer ensinamentos a um de seus seguidores, o convidou para com ele sentar-se às portas da cidade em que eles viviam, do lugarejo, aonde havia uma estrada, o caminho por onde percorriam todas as pessoas daquela região, passava necessariamente pela frente do lugarejo, da cidadezinha. Então esse sábio, esse homem, nem todo idoso é sábio. Sábio é aquele que estuda e aquele que tem prática
mas esse, no caso da história, o é. Então ele se sentou com seu discípulo, o jovem, que o acompanhava no afã de aprender sobre a vida. E ali ficou durante algum tempo, enquanto as pessoas passavam. E em determinado momento, uma das pessoas, dos transeuntes, parou e perguntou àquele sábio, àquele senhor: meu senhor, como são as pessoas que vivem nessa cidadezinha? E aí o homem, de maneira simples, olhou para ele e disse: como são as pessoas da cidade de onde você vem? Ah, as pessoas da onde eu venho são pessoas muito más. São pessoas perversas, invejosas, ciumentas, pessoas violentas. Aí o sábio, o senhor, o idoso, olha para ele e diz: aqui são iguais. O homem segue viagem. Dali a algum tempo, outra pessoa para e faz a mesma pergunta: meu senhor, como são as pessoas que vivem aí nesse lugarejo, nessa cidadezinha? De igual maneira, ele pergunta novamente ao interlocutor: como são as pessoas de onde você vem? E ele então responde: as pessoas de onde eu venho são maravilhosas. As pessoas são muito boas, simpáticas, pessoas alegres, pessoas que praticam o bem, dedicam-se ao próximo, enfim, são pessoas muito boas. Aqui também são assim. E o homem segue. O jovem entra em parafuso. Mas como? E ele interpela o sábio. Ele diz: mestre, eu não estou entendendo a sua postura. O senhor me trouxe aqui para o aprendizado e eu percebi que duas pessoas fizeram a mesma pergunta e o senhor as respondeu de forma diferente. Como pode, ao primeiro, o senhor ter dito que as pessoas que vivem aqui em nossa cidade são pessoas más, perversas, invejosas, violentas? E ao segundo que perguntou, o senhor responde que elas são boas, porque foi isso que o senhor fez. E aí o sábio olha para ele e diz o seguinte: meu filho, cada um enxerga aquilo que carrega consigo. Aquele que disse que na sua cidade as pessoas eram ruins, só enxergará em nossa cidade a maldade. E aquele que disse que as pessoas são boas, de onde ele vem, encontrará aqui também a bondade. Isso vem de encontro àquilo que o mestre disse, que sairia de nossa boca aquilo que o nosso coração estivesse cheio. É claro que nós viemos a essa casa com o propósito de buscar a solução para as nossas dores. Não está muito alto, não. Eu vou falar lá da Ponte Cílio Luz. É que eu me conheço. Desculpa, gente. Quando nós viemos, empurrados geralmente pela dor, e isso não é demérito para ninguém, porque a maioria de nós assim veio,
O amor, o chamado do amor, são para muito poucas pessoas. Então nós viemos empurrados sim pela dor. E aqui, quando a gente começa a frequentar, a gente percebe que a proposta é algo muito maior do que simplesmente tratar corpos ou mentes. Aqui a proposta é tratar o espírito, que nós poderíamos chamar de alma, porque estamos encarnados. A proposta aqui, ela vai além. E quando a gente vem para cá, a gente traz a visão do nosso mundo, como na pequena história. Se fôssemos agora aqui conversarmos, porque aqui não é um diálogo, essa reunião, é um monólogo, é o momento em que nós aqui na frente expomos aquilo que estudamos e precisamos deixar bem claro, não se engane, meus irmãos, porque os médiuns, expositores, médiuns trabalhadores, presidentes, o pessoal do grupo do movimento espírita encarnado, nem sempre são espíritos de escola. Não são, na maioria das vezes, espíritos missionários. Somos espíritos devedores. Mal podemos nos considerar trabalhadores, porque o trabalhador é aquele da vinha, que trabalha constantemente, e não aquele que, muitas das vezes, prefere a folga, a sombra e a água fresca. Mas nós somos imperfeitos. Ninguém aqui na frente é professor. Ninguém tem o condão de determinar como cada um de vós deve seguir as suas vidas. A nossa proposta aqui, na maioria das vezes, é pincelar algumas orientações extraídas das obras das quais nós, às vezes, com muito custo e teimosia, estudamos. Então, quando a gente aqui chega, se tivéssemos a oportunidade de conversar, eu tenho certeza absoluta que os meus irmãos iriam transcrever aquilo que vem do mundo lá fora. Cada um de nós é morador de uma cidade distante, de uma cidade que não é a atual. Aqui nós estamos num vilarejo, numa outra cidadezinha. Nós, cada um de nós, viemos da cidade chamada Cidade do Eu. E o eu, a minha vida, os meus propósitos, aquilo que me envolve, nem sempre é um mar de rosas. Então, é muito comum que a gente possa fazer julgamentos do mundo em que a gente vive, porque a gente enxerga como aqueles homens do caminho, da maneira como nós aprendemos, como nós pensamos às vezes. E quando nós estamos desesperados, o pensamento fica enturvecido, fica turvo, melhor dizendo, porque a gente não consegue enxergar de forma clara. Então, provavelmente, muitos diriam, Jean, o mundo lá fora é ruim, o mundo é muito pesado, o mal impera. E a gente poderia até concordar se nós não tivéssemos essa fé no nosso Mestre Jesus. Porque se nós não tivéssemos a visão espiritual que essa doutrina nos traz, nós verdadeiramente não traríamos nenhum otimismo do mundo lá fora. É o trânsito que nos tira a paz. São as pessoas atrás de um volante comportando-se como verdadeiros animais na disputa pela caça. Não dirigimos, guerreamos. São as famílias que não são bem estruturadas, muitas das vezes por culpa nossa, porque nós contribuímos ou não para essa desestruturação. Mas, acima de tudo, não nos esqueçamos aos problemas reencarnatórios. Então, há famílias, sim, que são desestruturadas na sua nascente. E nós trazemos as consciências envolvidas por esses problemas de toda ordem. São os nossos ambientes de trabalho, que muitas vezes não são ambientes agradáveis, nós muitas vezes não somos felizes, não somos completos, achamos assim, na maioria das vezes,
Porque há pessoas que nos perseguem, caluniam, que não se comportam como verdadeiros cristãos. Então, além disso tudo, bem lembrado, nós trazemos também a violência do dia a dia, porque há a criminalidade, há o comportamento equivocado, infeliz de irmãos nossos que estão na esteira do crime. E, como as notícias chegam às nossas mãos agora, porque antes era apenas através do jornal ou da televisão, mas agora, através dos celulares, nós temos a notícia em tempo real. E isso tudo nos assusta. Será que realmente nós vivemos num mundo bom? Será que há bondade na criatura humana? E é muito comum que nós façamos o julgamento alheio, esquecendo-se de olhar para nós. Será que são só os outros que são maus e eu sou bom? E por isso eu sofro tanto? Ou será que eu também sou mau? Ou não tão mal quanto os outros? Talvez não tão bom quanto uns. E por isso, nesse relacionamento, nós acabamos sofrendo de igual maneira. É importante que a gente venha até aqui, justamente para perceber, notar as informações da espiritualidade que nos traz esperança, que vem nos dar aquele ar de que nós somos filhos de Deus. Se nós não tivéssemos essa oportunidade, se nós não tivéssemos a chance de falar sobre as coisas espirituais, de falar sobre o Mestre, sobre as obras espíritas, é claro, nós somos espíritas, precisamos falar do Pentateuco, das obras básicas. Se nós não tivéssemos essa ferramenta, seria muito mais difícil a vida lá fora. Mas vejam, há essa cidade, essa pequena ilha, não Florianópolis, mas a Ilha Casa Espírita, como um porto seguro para aquelas criaturas que estão precisando do socorro. Aqui a gente ouve a palavra amiga, ouve a esperançosa palavra, para que a gente possa seguir o nosso caminho. E aqui nós ouvimos que Deus criou o bem e nós somos criaturas divinas. Por isso, não tenho medo algum de dizer que nós viemos do bem. Se nós não pensássemos assim, não teríamos a fé verdadeira, a certeza no Pai. Se nós possuímos essa certeza e sabemos que Deus é bom e que tudo que Ele criou vem do bem, nós fomos criados bons. Mas nós não estamos bons. Entre ser e estar, há para nós hoje um abismo. E nós estamos lutando para escalar esse abismo. Ele não é intransponível. Nós não estamos num poço. E mesmo que se estivéssemos no poço, deveríamos nos lembrar daquela alegoria do cavalo que caiu no poço, e que o dono mandou então enterrar, porque ele não conseguiria sair. Então, à medida que os empregados jogavam terra, o cavalo se batia, sacudia, a terra caía no chão, ele pisoteava, e ele foi saindo, porque a terra foi subindo, e ele foi saindo e saiu do poço. Então, isso, para nós, já é um acalento. Toda dor, todo sofrimento que cai sobre as nossas costas, que cai sobre os nossos ombros, o que a gente deve fazer? A gente deve se arcar? Não, a gente deve sacudir. Sacode. Que cai, a gente pisa em cima e cresce, evolui. Então, gente, nós viemos do bem. Por isso que nós precisamos entender o que é ser o homem do bem. Aquele homem de bem que está no Evangelho. Aquela descrição que é característica essencial daquele que os espíritos disseram que é o nosso guia e modelo. Kardec perguntou: quem Deus nos enviou? Enviou ao homem. Quem Deus enviou ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta mais curta da filosofia humana: Jesus.
Jesus é o nosso guia e modelo. Ele é essencialmente o homem de bem. Nós ainda estamos muito aquém dessa condição, porém, nós não estamos impedidos de alcançá-la. Lembrem-se que Deus criou tudo, criou o bem e Deus é justo. Se Deus criou tudo e é justo, aqueles nossos irmãos que já são puros, que são espíritos superiores, eles lá chegaram por questões de mérito. E nós também chegaremos. Mas para isso a gente precisa entender o que é ser o homem de bem. E precisamos recorrer, obviamente, a Kardec. Em primeiro lugar, porque, vejamos, devemos cuidar, principalmente os espíritas, porque muitas vezes a gente fala do Evangelho, a gente fala de uma historinha A, de uma historinha B, de uma obra de outro irmão espírita que se dedicou a construir o espiritismo do Brasil, ótimo, mas nós não devemos nos afastar das obras básicas. Nós não devemos nos afastar de Kardec. Kardec é o nosso alicerce. O alicerce do conhecimento, da libertação da consciência. O alicerce moral, obviamente, é o Cristo, é o Evangelho. Mas Kardec é o nosso alicerce da consciência. Então, Kardec diz, no comentário da questão 918 do Livro dos Espíritos, não é a pergunta e nem a resposta. Vejam, há vários comentários de Allan Kardec sobre a resposta dos Espíritos. E cada comentário ali possui sabedoria, talvez tanta quanto a própria resposta. Então, vejam, que num pedacinho Kardec falou sobre o homem de bem, respondendo, após a resposta dos Espíritos, na questão 918. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Prestem atenção. Lei de justiça, amor e caridade. Eu sei que eu vou me tornar repetitivo, porque já falei aqui sobre isso. Por que que essa lei não é dividida em 3? Essa lei é uma só. Lei de justiça, amor e caridade. É um exemplo, é um ensinamento que Deus está nos dando para que nós possamos entender que para que nós sejamos justos, seres justos, precisamos amar e ser caridosos. Para que nós possamos amar, precisamos da caridade e da justiça. E para que nós possamos fazer a caridade, precisamos essencialmente da justiça e do amor. Estão intrinsecamente ligados, justiça, amor e caridade. Aquele que pratica na sua maior essência a lei de justiça, amor e caridade pode ser considerado o homem de bem. Mas vejamos, quando nós falamos em lei de justiça, praticar a lei de justiça, pode ser que tenha aqui na plateia uma excelência, um juiz de direito do mundo material. Não é essa a justiça. É a justiça divina. E nós vamos ver aqui, em seguida, o que seria essa prática. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então, vejamos, importantíssimo salientar, interroga a consciência. Não sou eu que tenho o direito, e nem tampouco devo ter a audácia de dizer-lhe o que deve ser feito, ou o que tem que ser feito na sua própria existência. Ninguém na casa espírita tem essa responsabilidade, porque o nosso propósito é crescimento junto, não há ninguém superior a ninguém. Há alguns irmãos mais dedicados, há alguns irmãos que estudam um pouco mais e têm posições de destaque.
mas todos estamos na caminhada evolutiva em conjunto, formando um grande feixe de varas, aquele feixe inquebrantável. E por ele ser inquebrantável é porque estamos juntos, um do lado do outro. O espírita deve aconselhar? Deve, principalmente se for chamado. Por favor, não se intrometam sem serem chamados, mas deve se preparar para aconselhar. Porque interferir na vida de outrem significa mexer com os seus brios, com os seus problemas, com os seus defeitos e também com os seus obsessores. Estejamos preparados. Mas é importante saber que a consciência é mencionada aqui justamente porque, para praticar a lei de justiça, amor e caridade, nós não vamos perguntar a ninguém se eu fui justo. Não adianta de nada chegar aqui muito belo e formoso e dizer ao Pedro, Pedro, eu fiz certo? O Pedro até poderá dizer que sim, se você estiver certo. Também poderá dizer por educação, se você não estiver tão certo. Mas não é o Pedro, não é o Jean, não é a Maria, não é o José. É na consciência, porque o livro da vida, a lei divina, imutável, eterna, que dá estabilidade ao universo, está salva num HD gigante, num HD de velocidade maravilhosa, que nenhum equipamento do mundo moderno é capaz de suplantar, nem mesmo as urnas eletrônicas. Mas esse HD é chamado consciência. Consciência. Vejam a velocidade desse HD. Se você comete algo errado, de imediato você analisa a consciência. De imediato você se questiona. De imediato você sente vibrar, abalar o seu íntimo, porque justamente mexeu com a lei que está salva, gravada na consciência. Se você foi injusto, você pode até estar consciente de que fez a coisa certa, porque a soberba, muitas das vezes, escurece a nossa visão, não permite que nós enxerguemos, mas a consciência mexe, e você não fica tranquilo. A depressão pode vir visitar os seus dias, e a consciência culpada é um dos grandes males do século chamado câncer, porque ele somatiza no corpo físico, e nós precisamos expurgar. Então vejamos, consciência liberta, consciência livre, é onde nós vamos questionar a lei de justiça, amor e caridade, para saber se somos pessoas de bem. Então também fala Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo aquilo que Paulo mencionava. Paulo, o apóstolo, ele disse: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Porque muitos poderiam dizer, se o bem, a lei está salvo na minha consciência, beleza, está salvo em mim, está no HD, então eu já carrego bem. Não é bem assim. Há que se pôr em prática, e a prática depende da vontade. Nós precisamos ter o interesse, a vontade de fazer o bem. Enquanto nós estivermos parados, estacionados, na tranquilidade do nosso lar, esperando que o mundo passe, as folhas estão sendo tocadas ao vento, e nós não estamos percebendo. O mundo não para, o tempo gira, é hora de fazer algo. Então, para que nós nos tornemos homens e mulheres, claro, eu não preciso citar isso, mas hoje em dia o mimimi está tão grande que até mesmo nessa preocupação nós temos que ter homens e mulheres de bem, não, seres humanos de bem, criaturas encarnadas, porque não é lógico ser machista ou sexista,
porque nós reencarnamos ora como homem, ora como mulheres. Nós trazemos muitas vezes no corpo de homens, nós trazemos trejeitos femininos, porque são reencarnações anteriores. No corpo de mulheres, trazemos também comportamentos ou trejeitos masculinos, porque muitas vezes reencarnamos repetidas vezes e não nos libertamos dos comportamentos. Então é burrice nós darmos vazão a esse tipo de situação. Mas praticar o bem é, sim, o ato de evolução. Meu Deus. Lucas também mencionou sobre o homem de bem, mas ele mencionou o que o Cristo falou numa alegoria, mas 2 minutinhos só. Numa alegoria sobre a árvore. Ele disse: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, faça a sua análise comportamental nesse instante, como você está falando. O que está brotando do teu coração? Não precisa vir à casa espírita para o atendimento fraterno, chamar o Pedro, conversar com o Pedro. Não precisa vir aqui e fazer a sua confissão a Deus, porque aqui a gente conversa diretamente com Deus. Não precisa. Fale você com você mesmo. Analise você mesmo. Como está a sua boca? Ai, como eu tenho uma boca suja. Como eu tenho uma boca que sai maldade. Eu vejo a maldade nos outros. Eu comento a maldade dos outros. Nunca em mim. Porque eu me protejo, eu não sou burro. Mas assim eu faço. Então eu estou me comportando de forma equivocada. Analise a sua boca. Se não está na hora de calar um pouco. Lembrem-se, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Não foi à toa. Ouça mais, fale menos. Fale aquilo dentro de pautas do bem, do amor. Ah, mas eu ainda não vou conseguir ser assim todas as horas do dia. Não seja, não precisa. Nós não somos aqui bitolados. Não. Mas a cada dia o seu progresso, a cada dia o seu bem. E assim nós vamos crescendo. Para a gente encerrar, porque eu sei que senão não vou ficar dentro dos 5 minutos. O homem de bem pratica a lei de Deus. Pratica a lei de Deus. A lei humana é fundamental que a gente pratique? Porque senão a cadeia nos espera. Então a gente pratica a lei humana. Mas o homem de bem pratica a lei divina. E a lei divina é toda gravada na consciência e pautada no bem. Então a gente precisa fazer as análises. Eu estou agindo no bem, estou praticando a lei de Deus. Se eu não estou agindo, o homem de bem é portador da fé verdadeira. A fé sem obras é morta. A fé precisa ser pautada pela razão e pela emoção. São as 2 asas. É claro que nós precisamos ter emoção, nós precisamos defender o Cristo com o coração, nós precisamos amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas, usar o sentimento, mas não só o sentimento, porque o sentimento ainda em nós não está desenvolvido a contento. Então usemos também a razão para não termos uma fé cega, não sermos extremistas, bitolados. Não é o propósito. Temos que viver a vida do mundo, sim. Meu Deus, está pulando de 2 em 2 aquele relógio. Tu está com o controle aí, né? Só pode. Nós precisamos ter essa fé verdadeira. O homem de bem é caridoso. A caridade eu já mencionei agora há pouco, entre lei de justiça, amor e caridade. Eu tenho que acabar. O homem de bem é humanitário. Ser humano, gente. Tratar as pessoas com humanidade. Dentro de casa.
Porque fora é fácil. Dentro de casa, tratar com humanidade. O não tem que ser dito quando tem que ser dito. E o sim também. Não podemos ser morno. Ou quente ou frio. Mas não podemos ser morno. Agora, tratar com humanidade. O homem de bem é virtuoso. Ele alimenta as virtudes. Temos defeitos? Temos. Mas nós só estamos alimentando os defeitos. Será que não custa um pouquinho para nós dedicar um tempinho para alimentar virtudes? O homem de bem, por fim, conhece a transitoriedade dos bens materiais. Tudo que é da matéria é passageiro. A roupa de marca é muito bonitinha, é muito legal. Nós ficamos bem, joia, com a turma, com a galera, mas só que é passageira. A casa, o carro, tudo é passageiro. Nós somos fiéis depositários, usufrutuários. Nós devolveremos tudo quando desencarnarmos. Então precisamos estar preparados, porque se nós não pensarmos dessa maneira, nós ainda não estamos nem próximos de sermos criaturas de bem. Boa noite e obrigado a todos. Nós agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. E eu peço aos médios que se posicionem para o passe coletivo, por favor. Cadê a Maria? Muito bem. Procurem relaxar neste momento. A equipe espiritual está presente, juntamente com a equipe material, e vai ser colocado sobre todos nós energias balsâmicas, vindo do alto e sendo manipulada pela equipe espiritual aqui presente. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrado o trabalho desta noite.
a todos nossos agradecimentos e tenham uma boa noite. Que assim seja.